Bom dia. Minha apresentação é nominada de A História dos Igapós contada através da dendroecologia. E pode passar, pode passar, meu parceiro. É, tá, minha área de estudo é com os igapós também de água preta, que é um ecossistema oligotrófico, que todos nós já conhecemos, que ele é moldado pelo pulso de inundação monomodal e previsível. A floresta que está ali no ecossistema de igapó, ela desenvolveu mecanismos de adaptação para sobreviver a essa sazonalidade, e durante o período de inundação, as espécies arbóreas entram em dormência cambial e há a formação de anéis de crescimento, que resulta em uma série de estudos. E meus estudos foram realizados no Parque Nacional do Jaú, também nas parcelas do PELD. Eu trabalhei com as coletas de 2013, 2017, 2019 e agora de 2019 e 2021, com método tanto de core, que é com trado de incremento, quanto as de método destrutivo, que é com uso de disco. Todas as amostras são lixadas e polidas para visualização da anatomia da madeira e depois são analisadas e mensuradas no TESAP. De forma geral, eu usei isso aqui para me basear, que é a classificação dos tipos de anéis de crescimento que nós temos para o Parque Nacional do Jaú, para as espécies que ocorrem lá. Essas aqui são das coletas de 2019, então nós conseguimos identificar os 4 tipos de anéis de crescimento, que são classificados por URBS, 1995, que é o de banda de parênquima marginal, na primeira imagem A, em B, aqui os dentes de madeira e parênquima marginal, por exemplo. Aqui em C, somente densidade da madeira, como é o caso do taxi, e em D, alternância de faixa de fibra e parênquima, como é o caso da Poltéria. O meu primeiro trabalho de PIBIC foi com relação ao macrolóbio, que eu estudei os padrões de crescimento e estabelecimento de uma população de macrolóbio no Igapó, no Parque Nacional do Jaú. E, mais ou menos, tínhamos esse padrão em todos os dias que nós analisamos. Eles eram muito largos nos primeiros anéis e muito estreitos no final. A gente queria saber o que estava ocasionando isso. Uh, os anéis também revelaram a idade de todas as nossas análises. E deu que eles estabeleceram mais ou menos entre 1915 até 1940, onde a maioria se estabeleceu, que se dá pelo fim do período do ciclo da borracha com o abandono dos seringueiros da região e que deixaram meio que a região um pouco mexida, digamos assim. E, além disso, com relação ao crescimento os padrões da trajetória de crescimento em diâmetro, as espécies estabeleceram entre 1930, a década de 20 e a década de 30, se estabeleceu com crescimento direto, sem passar por grandes eventos. Entretanto, os indivíduos que se estabeleceram após a década de 40 passaram por eventos de supressão, a grande maioria, cerca de 67%, ou seja, com crescimento menor que 50% em relação aos outros indivíduos. Nós conseguimos relacionar os anos de estabelecimento do macrolóbio com uma duração da fase terrestre, ou seja, essas espécies estabeleceram entre 1922 a 1943 foram favorecidas pela essa fase quente da oscilação interdecadal do Pacífico, que gera fases terrestres maiores e inundações menores. Já algo que já sabia para a espécie que ela era favorecida pela fase terrestre, isso só confirmou aqui nesse estudo. E com relação ao padrão de crescimento em diâmetro, a fase de estabelecimento teve altas taxas de crescimento devido à alta disponibilidade de nutrientes, já que era uma área que havia sofrido por um distúrbio, então era uma área aberta, bastante luz, nutrientes, água e espaço, e é seguido por aumento da competição e aumento da taxa de supressão. Ou seja, as espécies cresceram muito rápido, todas elas em conjunto, e começaram a competir aqui a partir da década de 60 e aumentaram a partir da década de 80, que é o aumento da competição por luz, nutrientes e espaço. Aí meu segundo PIBIC foi com relação ao modelamento de 3 espécies arbóreas, que era o taxi, macrolóbio e a poltéria, e com relação às curvas de crescimento, a gente viu que tinha uma relação significativa entre as 3 espécies. Entretanto, o macrolóbio alcançava uma idade máxima, um DAP máximo de 67 centímetros de diâmetro muito antes das espécies, ele alcançava muito mais rápido, com 100 anos, enquanto taxi e poltéria alcançavam com mais o mesmo DAP. Com relação à altura e o DAP também tinha uma relação significativa, contra o maior DAP tinha uma relação de maior altura também, e a gente modelou o crescimento em diâmetro e a biomassa estimada. Para todos eles, a gente percebeu que tinha uma relação que, quanto menor a densidade da madeira, o macrolóbio, por exemplo, assim, que tem a densidade da madeira menor, alcançava diâmetros maiores, com relação ao taxi e a poltéria, que tem densidade maiores, e alcançavam
diâmetros menores. A gente percebeu esse trade-off tanto para crescimento em diâmetro quanto para biomassa. E agora, no meu projeto de mestrado, eu vou trabalhar com as parcelas de fogo que o Gildo analisou, usando o dendro, para descrever a sucessão florestal pós-incêndio, já que a dendroecologia, no trabalho de Ryan e outros colaboradores em 2009, se mostrou uma ferramenta promissora para mostrar como se a floresta estabelece pós-distúrbio de incêndio, principalmente aqui em florestas tropicais. E é isso. Obrigado.